Ó pessoal, essa família é muito linda, são as aloés, são novos híbridos, né, que foram feitos na América e chegaram no Brasil, e aqui a gente também está fazendo novos cruzamentos. E praticamente eu aqui não tenho muito trabalho porque eu tenho os beija-flores e tem também as abelhas jataí que vêm e ajudam no meu trabalho aqui do dia a dia. Então elas vêm polinizar as florzinhas. Aqui tem uma com flor, tá vendo? Ó, vou tirar uma florzinha para vocês verem. Ó. Aí através dessa florzinha aqui, eles vão polinizar e vai formar essas sementinhas. Aí quando formar as sementinhas, aí a gente vai e semeia, né? Joga sobre a terra, fecha a tampinha do local onde elas estão semeadas e vão nascer as mudinhas. Aqui eu tenho até como mostrar para vocês as mudinhas. Dá uma geral aqui, Fly, para ver os cruzamentos entre elas, o que sai. Olha essa com os dentículos da folha mais branca, esse mais vermelha, esse saiu mais para tom amarelado, esse mais azulado, vamos dizer, né? Esse aqui ficou azul com as voltinhas vermelhas. Isso tudo, conforme você vai cruzando, vai saindo cruzamentos lindos. Olha esse daqui, que show. Os dentinhos são bem pequenos, em tom avermelhado. E são plantas que elas são muito prolíferas, é muito fácil cultivar. Olha essas grandes, que linda. São muito bonitas. E aí se o Fly vier aqui, ó, vai poder mostrar. Olha aqui que coisa linda. Aqui já são os bebezinhos que já foram destampados. Eu planto assim, ó, nessas vasilhinhas. E aqui tem, além das aloés, tem algumas ravórtias também, né? Foram semeadas juntos e aqui estão nascendo. São bebezinhos. Ó, pra vocês terem uma ideia de quanto tempo ela tem. Será que é isso? Não é. Essa etiqueta não equivale a elas. Então daqui parece que é tudo igual, mas quando replantar e elas forem para os seus vasinhos individuais, elas vão começar a mostrar a cara delas. E aí sai muita coisa bonita. Então é uma surpresa, porque cada vez que você vai cruzando entre elas, vai saindo novas cores, novas formas. E tem umas que tem os dentes, esses dentículos da folha bem grande. Tem outras que já nascem lisa. A natureza é uma loucura, né? Porque na genética delas já tem muita coisa. Então quando você cruza, vem nova genética com novos cruzamentos. E aí vai sair novas formas, no caso, né? Olha que linda. Essa daqui, ó, já saiu sem os dentículos em cima da folha. Saiu só na lateral. Essas daqui já são variegatas. São muito lindas e quando elas entouceram ficam mais bonitas ainda, né? Oi pessoal, ó,
que eu vou mostrar duas plantas muito interessantes, são duas famílias diferentes. Gasteria brevifolha, só que essa daqui tem um detalhe, ela é variegata. E aqui tem a Haworthia, também a Cooperi, e ela é muito bonita, ela parece ter umas gotículas de água, tá vendo? Aqui tem muitas mudas, e aí elas, quando tem bastante mudinha junto, elas formam esse maciço aqui. Aqui, se for separar, acho que tem umas 10 mudas, ou talvez até mais no caso, né? E aqui a gente tem uma coleção muito grande. São plantas que devido aos cruzamentos foram saindo, não feitos por mim, logicamente, feitos no exterior. Saiu muita planta interessante. Pega um close aqui dessa folha, olha que interessante. Parece uma língua de vaca, ela tem uns esporozinhos, é muito linda. E aqui a gente aqui na Cactus Brasil agora está fazendo novos cruzamentos. Como elas entram em floração, a gente está pondo mão na massa. O pincelzinho já fica aqui direto, tá vendo? Ó? A polinização dela é bem facinho. Você pega aqui, ó, o pincel, vem na florzinha, enfia lá dentro, ó. Aí praticamente você quase nem vê, mas aí foi pego o pólen e aí você leva para uma outra. Bom, na verdade essas duas aqui são muito próximas, então a gente tenta colocar em alguns extremos, tipo essa truncata malgane aqui, olha, já é diferente, tá bom? Então você vai cruzar essa daqui com essa daqui. A gente não faz ideia do que vai sair, né? Aí você pega esse pólen que tá aqui no pincel, vai para outra florzinha e poliniza ali. Então esse cruzamento aqui com certeza vai originar alguma planta bem interessante, que praticamente quase todas essas daqui, o esquema de ter tanta variedade foi esse, foi cruzando espécies, né? Dá uma geral nessa daqui, Fly, para mostrar que linda que ela é. Ela parece que ela tem água dentro, ó. Muito bonita. Bom, água dentro ela tem, logicamente, né? Mas ela é uma planta que transparente, tem bastante, translúcida. Transparente, ela é bem consistente, bem dura, tá vendo? Haworthia Bectin Consent. Nossa, que nome! Mas é muito bonito. Aí tem também as variegatas, que eu gosto muito propriamente, né? Olha essa que interessante. Ela ficou com metade da folha de uma cor e a outra metade amarelo com verde, né? Ficou muito linda. Essa é tipo uma truncata. É uma truncata, isso. Aqui já é uma outra truncata também, ó. Nossa, a variegação tá linda. Tá linda a variegação, né? Aqui já tem um outro formato, bem amarelinho. E é uma Drenberg, E tem um detalhe importante, as Haworthias, elas, o ideal é no verão você dá um pouco menos de água, porque na verdade elas germinam e vão melhor na época mais fria do ano aqui no Brasil. Então quando for no inverno você pode dar um pouquinho mais de água, e no verão segura um pouco a água, porque quando elas estão em dormência, no caso, né? Essa daqui, ó, como é o nome dessa mesmo? Bom, essa daqui... Comaniorum. Comaniorum. Essa Haworthia Comaniorum, ela é bem interessante. Ela é uma espécie, né? Não é um híbrido. E ela é muito usada para dar cor para outras plantas. Então, como ela é um tom de vinho muito forte, o pessoal usa, trabalha com hibridação, usa muito ela para colocar o sangue dela em outras, tá vendo? Olha, a maioria dessas que tem esse tom avermelhado levou o sangue dessa planta aqui, ó. Olha essa outra aqui, ó, tá vendo? Todas que levam esse tom arroxeadinho, com certeza tem um pouco de sangue dela. Olha que show. Muito linda, né? E aí tem a outra família, que são as Gastérias, né? A outra família que é muito linda também são as Gastérias.
são variegatas. Ó, aqui uma Ravorta truncata. Olha essa Nossa, tá colônia, enorme. que show. Tem várias mudas, são muitos anos. Já tá precisando ir para um vaso maior, porque os filhotes aqui já estão apertados, tá vendo? Então já tem que ir para um vaso maior. Olha essa Ravorta limilifolia variegata, que linda. Tá super variegata. Tá bem variegata, tá muito bonita. E aí, às vezes, né, a pessoa compra uma planta e fala assim, ah, olha, pra vocês terem uma ideia, aqui embaixo, ó, ela não era tão variegata. Aí, conforme ela foi crescendo, ela foi desenvolvendo essa variegação, vamos dizer, quase que pura, né? Então dá pra você ver todo aqui na gama de cores, que ela era mais verde, aí foi deixando mais amarela e até que chegou nessa cabeça amarela. É uma planta muito boa para se fazer cruzamento, porque tem uma genética muito boa. Então quando a genética assim, bem amarelinha, é legal. Agora tem um detalhe também, planta muito amarela, tipo assim, quando você tira uma muda aqui, que se ela tiver muito amarela, ela vai ser muito fraca de crescimento, porque é sempre bom a planta ela ter um pouco de verde, um pouco de clorofila, porque ela, se for assim muito variegata, ela vai ser muito ruim de cultivo. Como essa aqui, talvez, né? Isso, você pode ver que essa tá indo muito ruim de cultivo, ó. Lenta, ó, tá Lenta, tá feinha. Essa é uma variação dessa daí, estriata. Verdade? Ó, aqui tem um detalhe interessante que o Fly vai mostrar para vocês. É a variação estriata dessa planta aqui. Olha que linda. Então, pessoal, ó, uma coisa muito interessante aqui em relação às Ravortas, elas gostam de vaso longo. Então, porque as raízes elas ficam bem compridas. Então é interessante você pôr em vaso longo, e o substrato é o mesmo substrato do cacto. Aqui a gente usa Biomix, não estou fazendo propaganda para Biomix, né? Mas Biomix com perlita, às vezes para elas eu gosto às vezes de colocar um pouquinho de Carolina Soil e a palha de arroz. E aí por cima eu jogo esse pedrisco aqui só para decorar mesmo. Não vai ter muita função não, mas ele ajuda talvez a segurar um pouco a umidade, né? E adubação 10-10-10 diluído, e também eu gosto de usar o bocache, não sei se vocês conhecem, é um adubo que se usa para orquídea e também é muito legal para as Ravortas. Você coloca um pouquinho de bocache aqui na lateral e ele vai ajudar no desenvolvimento da planta. Essa planta aqui é uma planta jovem, e com adubação ela vai ocupar praticamente todo esse espaço do vaso aqui. Então não pode deixar de adubar. E como eu falei anteriormente, pouca água no verão, e no inverno pode dar um pouquinho mais de água, que é quando elas estão em plena germinação. E aí nasce um frutinho dessa flor? Vai nascer o frutinho, tá aqui, ó. É. Aqui, ó. E oferece uma pinça. E aí espera secar. Espera secar. Na hora e que aí estiver seco, só abrir. só Tem várias sementinhas isso, dentro. e polinizar. Igual suculenta. Igual suculenta. Igual todos eles, né? Ó, aqui tem uma que abriu e a gente não viu. Ah, abriu aqui a semente? Aqui, ó. Ah, estourou. Aqui a semente estourou, tá vendo? E aí ó? caiu. Aí. E aí caiu pelos vasos. Deve nascer uma hora É dessa. difícil porque, assim, O clima não tá ideal. ela precisaria um pouco mais de umidade, Umidade, né? para estar germinando, no caso, né? Na sementeira você coloca o quê? Vermiculita, esfagno? Não, eu uso Carolina Soil. Na sementeira delas, das Ravortas, eu uso Carolina Soil com um pouco de Biomix. Então eu deixo na parte superior, no fundo, uma camadinha de pedra, aí uma camada de Biomix misturado com Carolina e bem em cima assim, Carolina Soil. Aí o que eu faço? Eu jogo um pouco de pedrinha de aquário, daquela bem miudinha, e sobre essa pedrinha eu jogo as sementinhas, tampo e deixo ali até elas estarem num bom tamanho. Então quando elas começarem a chegar ali a 5 milímetros,
já pode fazer uma adubação bem levinha, com 10, 10, Líquida. 10, e isso daí vai ajudar elas a se desenvolverem mais rápido. Aqui é na fase que A planta formiga, você disse? Não, samambaia, samambaia formiga. Mostra ela depois. Vou mostrar pra você, ela tá ali. Então o que que eu fiz? Eu extraí o esporo e semeei ela. E Aí você joga o pozinho aí e joga fecha. o pozinho sobre o Carolina Soil e fecha. E tem que esterilizar. E eu tô fazendo aqui por conta própria uma pequena adubação e elas estão adorando, né? Então o que que acontece? A primeira fase dela... Esterilizar, você disse colocar no fogo. Não, eu jogo água quente. Tá. Jogo água quente. Então aqui, para você ter uma ideia, cada mudinha dessa que meu dedo não consegue nem apontar, É porque parece uns musgos, né? é um musguinho. Então a segunda fase dela é começar a nascer tipo uma folhinha. Então quando nascer essa folhinha, você vai tirando e vai repicando. Pega o Carolina Soil de novo e vai colocando o tufinho junto. Cada tufinho daquele ali vai ser uma mudinha. Olha, nasceu super bem. E aí você não pode deixar secar esse substrato aqui que elas estão plantadas. Sempre úmido. Sempre úmido, mantém fechado. Esse daqui eu fiz dia 13/1. Tá vendo? Ó, samambaia formiga. 13/1. Então o que que eu faço para manter ele úmido? Eu pego aqui uma bandejinha, tipo essa daqui, ó, e coloco ele com um fiozinho de água, porque o fundo tem um cortinho. Ah, tá. Você coloca então dentro da bandeja com água. A bandeja com água, para manter a umidade. Então, como que a gente faz? Semeadura de ninféia, gente. Aqui tava na água, tá vendo? Então você coloca pouca aguinha e aí joga a sementinha, elas começaram a nascer. Nasceu muita, só que eu tampei, tinha tampado para não dar dengue, e aí algumas queimaram. Mas é que tinha muitas mudas. O pouco que sobreviva já vai ter bastante planta aqui, tá vendo? Olha como eu faço. Põe os vasinhos dentro da água e aí elas nascem muito fácil e depois disso, conforme as folhinhas começarem a chegar no nível da água, você vai subindo a água até um ponto que elas já virem umas mudinhas, que aí cria uma batatinha. Você pega aquela batatinha, replanta no outro vaso e o processo repete até que ela esteja num ponto que ela já pode ir direto pro lago. E aí aqui com essa história de eu fechar aqui, ficou muito quente, né? Ó pessoal, aqui está o resultado da Ravorte importada ali, que eu estava mostrando anteriormente. Aqui eu tenho aloe, e aí como eu tinha pouca semente de Ravortas aqui, aí eu coloquei junto também para ocupar o espaço. Então aqui elas já estão numa fase, elas foram feitas dia 5/12, praticamente já tem 2 meses aí, né? Quase para 3. Rápido até. Elas estão nesse estágio aí, olha aí. Então quando é bebezinho assim, é tudo a mesma cara. Aí conforme vai crescendo, elas vão mudando. Então cada uma, aqui já são cruzamentos. De todas aquelas ali eu fui cruzando, aí retirei a semente e então saíram essas mudinhas aqui. Tem outras bandejinhas aí com semente, mas não sei qual delas que é, no caso, no momento, né? Terei que ficar abrindo. Então aqui só para vocês terem uma ideia, já dá para ter uma noção de como é bonitinho o bebezinho quando é pequenininho, né? Só que não dá para distinguir uma por uma. E eu também tenho um detalhe aqui, eu não coloquei uma etiqueta anotando quem é o pai e quem é a mãe. Eu simplesmente fiz uma geral e fui cruzando uma com a outra, e aí saíram
esses bebezinhos aí. Olha aí, essa daqui é uma bandeja também de Haworthia importada. Essa daqui é do dia 5/12 também. Quando chega nesse estágio aí, o que eu faço? Eu começo a abrir a tampa levemente para começar a ventilar, para não ficar muito quente. E aí eu uso aqui esse espaço aqui para poder... aqui eu não coloquei etiqueta, o que será que é isso? Haworthia. Aí começou a nascer aqui, tá vendo? Uns bulbinhos com esses fiozinhos. Eu acho que é uma outra espécie, né? Outra isso planta. daqui é outra planta. Eu acho que é uma planta itálica. E essa é uma Haworthia, é uma única. Então, aqui nasceram duas Haworthia, uma variegata e uma outra ali. É que às vezes você semeia e demora para nascer, tá vendo aqui, ó, no meu dedo? Ó, essa tá atrasada. Ela foi semeada em dia 9/6/11, do 21. 9/6/21. E na verdade eu semeei uma outra planta aqui, que é uma albuca, e aí tinha como estava demorando para nascer, eu pus junto a Haworthia. Então esse espaço aqui, ó, é a churrasqueira, que a gente nem tem usado como churrasqueira, porque eu tenho usado mais para deixar aqui, que é um local que eu acertei assim a meia sombra, né? É um lugar que tem ventilação e a gente foi colocando aí para que elas desenvolvessem bem. Ó, a Aloe vai muito bem, tá vendo? A Aloe nasce bem, já está no ponto de replantar para coletivos individuais. E quando replanta, elas desenvolvem muito bem. Só não pode deixar faltar umidade quando replantar. Porque são muito bebezinhos ainda, né? Porque... Samambaia formiga. Samambaia formiga. O porquê formiga? Porque ela é oca, tá vendo aqui, ó? Vê se você consegue filmar. Então, se você cortar ela aqui, ela tá assim, ó, ela é oca. Então, até para reproduzir ela através de pedaço dela é difícil. Porque quando você corta, ela é oca, vamos dizer, né? Então, a melhor maneira de reproduzir ela mesmo é esporas. E ela vai criando, tá vendo? E a formiga porque também tem os buraquinhos. Também as formigas habitam junto com ela aqui, internamente. E aquela, você viu, ó, ela tá subindo sobre ela mesma, ó. Ela tá rebrotando sobre ela mesma. É muito linda. A planta não é de grande porte, ó. É uma planta pequena. Só que o interessante dela é o caule dela, né? A rizoma, que é uma rizoma grossa, que tem um furinho, e as formigas, aquelas formiguinhas pequenas de açúcar, vivem dentro dela. Ainda não é muito conhecida no Brasil essa planta, né? Muito bonita ela. Muito bonita. Em breve vamos ter. Mudas. Essa grinária, que todo mundo também sim. tem enlouquecido. Mas não vou cortar minha planta. E ela não solta esporo, tá vendo? Para semear. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço o enxerto do cacto, tá vendo? Então eu peguei uma cabecinha aqui de um Astrophyton que eu quero enxertar e peguei o Myrtolocactus geometrizan. Então eu vou enxertar essa cabecinha sobre esse cacto. Por quê? Essa cabecinha aqui, se eu plantar ela diretamente, ela não vai pegar, porque ela é muito pequena. E se eu enxertar aqui sobre o geometrizan, que vai estar passando a seiva para ela, o crescimento é muito rápido. Então o que eu faço? Ó, eu pego uma faquinha, eu pego o álcool, esterilizo. A faquinha tá meio suja que eu tinha enxertado e acabou ficando aí. É uma faca muito boa, Victorinoxis. É do canivete. Do canivete suíço. Essa eu ganhei de um cliente. Então o que acontece? Ó, eu venho aqui no topo e vejo mais ou menos o tamanho da cabeça e o topo. Então eu não vou precisar tirar muito, ó. Vou cortar essa cabecinha aqui.
Tá vendo? E aqui eu corto essas pontinhas para baixo, ó. Porque se ela der uma murchadinha, ela não vai atrapalhar. É interessante deixar bem retinho aqui, ó. Que aqui é onde vai receber, né? Aí pego a cabeça que vai ser enxertada, pego a parte de baixo dela e tiro uma camadinha, ó. Tirei essa camadinha, venho aqui, coloco sobre o cavalo, dou uma esfregadinha, o cacto ele solta uma gosminha, então isso é como se fosse uma cola. Aí coloca aqui, e aí eu vou pegar o elástico e vou colocar sobre ele aqui, ó. Aí acerta direitinho. Aí depois de alguns dias já dá para tirar. Quantos dias mais ou menos? Creio que uma semana já vai estar bem pego. Tá vendo? Que com o elástico ele vai fixar bem a cabecinha. Aí pode pôr um outro aqui, ó. Essa lateral em aberto seca, né? Seca, a lateral em aberto seca. Tá vendo? Esse elástico aqui é mais para vocês verem, ele não tá muito bom porque ele tá apertando muito, né? É mais para vocês verem como é o elástico. Faz uma cruz, né? E coloca sobre a cabecinha, ó. Então ela vai estar bem unida e isso daí vai fazer com que ela grude e não se solte. Então, esse detalhe aqui de você cortar essas pontinhas, que às vezes a parte de baixo ela dá uma murchadinha aqui em cima. Então você fazendo isso, se ela murchar, ela ainda continua, vai tá deixando ele bem preso, ó. Então aí depois de 5 dias eu tiro e vai estar a cabecinha colada aí. Aí você tem que fazer uma boa adubação para que esse cacto seja bem alimentado e faça com que essa cabeça cresça. É bem simples o processo. E quem tiver dúvida, manda aí pergunta que a gente pode estar ajudando. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E visitem lá o site da Cactos Brasil. A gente está sempre com novidade, tem muita coisa bonita. E aguardo vocês aí. Um abraço a todos.